Olá, investidores, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Não Seja Manada e o assunto desse vídeo será sobre IPOs. Eu vou mostrar as desvantagens e alguns riscos adicionais que os investidores têm quando eles decidem entrar no IPO. Vou dar exemplos de IPOs que não deram certo e também vou falar sobre um viés chamado de Fear of Missing Out. Traduzido seria algo como o medo de ficar de fora. E esse provavelmente é um dos grandes fatores psicológicos que fazem com que tanta gente se sinta compelida a entrar em IPOs. Começando do básico, então, o que é um IPO? Essa é uma sigla que vem do inglês, Initial Public Offering, que traduzido seria oferta pública inicial. E esse é um evento que acontece quando uma empresa ou um fundo imobiliário vão começar a ser negociados na Bolsa de Valores pela primeira vez. E uma coisa que é importante que vocês entendam é que um IPO, principalmente quando é de uma empresa grande, mais conhecida, ele mexe com o sentimento do mercado, justamente por ser um lançamento, ser algo inédito, que vem carregado de promessas. Então, o investidor, quando ele decide entrar no IPO, geralmente ele está tendo uma decisão muito mais emocional do que racional. Então, vamos aprofundar mais na questão das desvantagens dos IPOs. Uma desvantagem muito grande é a falta de informações e de histórico. Se for o IPO de uma empresa, por exemplo, por lei ela só é obrigada a mostrar 3 anos de balanços auditados. Isso é muito pouco, você não consegue fazer uma análise mais aprofundada, ver se a empresa tem consistência de resultados com base em somente 3 anos de balanços. E se o IPO for de um fundo imobiliário novo, que está começando do zero, as coisas ficam mais complicadas ainda. Porque até então, tudo que você tem é uma promessa. É um plano que está ali no papel do prospecto, mas que nunca foi colocado em prática. Pode ser que quando o gestor vá lá comprar um imóvel, ele não consiga. Seja porque o vendedor desistiu, seja porque ele identificou algum problema que ele não tinha visto antes. Então, participar desse tipo de IPO é praticamente um tiro no escuro. Outra desvantagem são os custos de se fazer um IPO, e se você participar da oferta, essa acaba sendo uma taxa que vai sair do seu bolso. Segundo a PwC, esses custos giram em torno de 2,5% a 5,6% do montante que vai ser captado. E por que esses custos existem? Porque é preciso pagar taxas da CVM, é necessário contratar um intermediário financeiro que vai atuar como coordenador da oferta, vai fazer todo um trabalho de marketing, vai fazer roadshows para ir atrás de investidores institucionais, esse tipo de coisa. Então, você paga essa taxa para participar do IPO sem ter uma referência de qual vai ser o preço no mercado secundário depois. Se for um fundo imobiliário, tem grandes chances dele começar a ser negociado abaixo do valor do IPO, principalmente se a gestão demorar a alocar o recurso. E vamos então para os exemplos. Não dá para a gente falar de IPO sem lembrar da história da OGX, que foi a famosa petrolífera criada pelo Eike Batista. Ela foi o maior IPO da história da Bolsa aqui no Brasil. Foi lançada com um grande frenesi. Na época, o Eike Batista era um cara muito famoso, vivia na capa da Forbes, então tinha muito otimismo em torno dele. E eu trouxe aqui algumas partes do prospecto da OGX, só para vocês verem como que o texto desse tipo de documento costuma ter um grau de otimismo exagerado. Aqui nesse parágrafo, por exemplo, a OGX cita que em menos de um ano ela estabeleceu posição de destaque no setor de exploração e produção de petróleo. Detalhe que naquela época ela ainda era pré-operacional e não tinha extraído nenhum barril de petróleo ainda. Nesse outro parágrafo aqui, é dito que os estudos do prospecto consideravam uma probabilidade de sucesso relativamente baixa, mas que a equipe da OGX, que já tinha atuado na Petrobras, costumava ter um índice de sucesso bem mais alto. Então, a gente vê bastante otimismo nessa declaração aqui também. E esse prospecto, ele soube explorar muito bem a figura do Eike Batista, que na época era visto aqui como o cara do toque de Midas, que tudo que ele encostava virava ouro. Então, essas características de ser um acionista influente, com capacidade para fazer várias alianças estratégicas, isso aí conquistou muita gente. Então, não é à toa que esse foi o maior IPO da Bolsa, o marketing, a venda da promessa foi muito bem feita. O problema é que nesse estágio inicial ainda é muito difícil você conseguir distinguir o que é uma promessa boa de uma promessa ruim, o que vai dar certo, o que vai ser uma cilada, que foi o caso da OGX. Outra IPO que passou bem longe de cumprir o que prometeu foi o do fundo imobiliário Quasar Agro. Essa é uma história bem mais recente, muitos de vocês devem lembrar.
Basicamente, o fundo foi lançado no momento de muita euforia do mercado, estava todo mundo muito animado com fundos imobiliários, muito investidor novo entrando, e para completar, ainda tinha aquele apelo de ser um segmento novo, era inédito um fundo imobiliário entrando no agronegócio. E então as pessoas ficaram muito empolgadas com o IPO, mas depois a equipe não conseguiu cumprir nada do que tinha sido prometido. O fundo está até hoje tentando entrar nos eixos e sendo negociado por um preço bem mais baixo do que ele foi lançado na época. Resumindo então o problema de participar de IPOs, você tem poucos dados, não tem um histórico longo para fazer uma análise mais aprofundada. O evento vai estar dentro de uma nuvem de otimismo que vai acabar te cegando, te fazendo ficar excessivamente otimista também. E você acaba desenvolvendo o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Você tem medo de não entrar no IPO, ele ser realmente um sucesso, todo mundo ganhar dinheiro, menos você. E movidos por esse medo é que tanta gente acaba entrando. Mas a verdade é que é muito difícil você conseguir uma habilidade para distinguir um IPO bom de um IPO ruim. E é por isso que eu acho que a melhor opção é ficar de fora e esperar o negócio ser lançado, para ver na prática se vai dar certo ou não. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.